alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Um dia a gente se embora pouco, vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Um dia a gente se embora pouco. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. É isso aí, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está chegando aqui na Rádio Boa Nova, independendo do fuso horário que você estiver, muita alegria que é o Alvorada começando aqui na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Quero agradecer a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e gratidão pela participação, pela companhia, e também quero mandar um abraço para todos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu falei que eu sou, né, o Nando Garcia, e falei também que aqui é o Alvorada, e ele que você já ouviu é o Toninho Ciardolo. Olá, Toninho! Olá, meu querido irmão, amigo Fernandinho, o famoso Nando. Tem gente que não sabe que o Nando vem de Fernando, né, Fernandinho? Prazer estar com você, com todo mundo aí que está nos ouvindo, nos vendo, né? E com muita alegria por estarmos juntos mais um dia aqui. Vamos Toninho, lá. nós precisamos mandar abraço para a dona Didi, que é ela que é diretora, né, aqui na cidade de Guarulhos, onde está a sede da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Diretora Didi, olha, fã sua, viu, Toninho? Tem que mandar um abraço para ela aí e mandar um. Depois a gente vai, você vai cantar música para Eu ela vou aí, né? cantar agora já, vou inventar Canta agora já aqui, então, ó. Toninho, para dona Didi. Dona Didi, nosso braço está aqui. Dona Didi, nosso braço está aqui. A Didi, estamos juntos para cantar e distrair. Um abraço, dona Didi! Aí, olha, dona Didi, ó, isso aí foi feito assim, ó, ela vai ficar, ela vai brigar com a gente, vai falar assim, que dona, o quê? Mas, olha, dona Didi, com respeito, respeito a essa diretora aí de tantos anos aí de trabalho nas escolas municipais de Guarulhos e também participou aqui na Rádio Boa Nova, né? Daqui a pouco eu vou me lembrar do apresentador. É, e aí eu falo, tá bom? E hoje, a dona Didi é uma pessoa muito alegre, né? Então, ela também traz, assim, no trabalho dela, felicidade. Então, hoje, nós vamos falar sobre felicidade, né, Torinho? Isso mesmo, Nando. Aliás, a palavra felicidade, só para a gente já começar, eu gosto de pegar as palavras e dar uma esmiuçada nelas, né, Nando? Você também, eu sei que você gosta disso. A palavra felicidade vem de felicidade, tem a ver com fé. Não é interessante isso, Nando? Quem tem fé é mais feliz. É, um dos estudos sobre o sentimento da felicidade diz que a felicidade é um sentimento profundo ligado ao existir. Quando você existe e tem essa noção de existir, de estar vivo, é muito importante, né? Tem a ver com isso, esse sentimento de existir. E já vou colocando uma coisa bem legal, viu, Nando? Porque é assim, ó.
Dizem que o Buda, eu li alguns anos atrás, eu li um texto do Buda dizendo que o Buda, ele meditava às vezes no cemitério, onde as pessoas, aqueles corpos ficavam ali deteriorando, né? Ele olhava os cadáveres e olhava para aquilo. E ele falava que aquilo ali, na verdade, lembrava a ele o valor da vida. Olha que interessante, né, Nando? Quando a gente pensa, hoje não, esses dias uma amiga mandou alguma coisa falando sobre essa questão de você meditar na finitude desse corpo, né? Não é da vida, nós sabemos que a vida continua. Mas quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, nossa, que bom que eu estou vivo. Olha só, eu existo, eu vivo, eu estou aqui com possibilidades de crescer, de evoluir e com muita fé e com muita gratidão pela vida, a gente vai ser mais feliz, sem dúvida alguma, né, Nando? Eu lembro daquela música lá, Felicidade foi-se embora, e a saudade vem do peito, e aí continua, né, Toninho? Que essa música é muito. Eu não posso, eu Essa queria possi- cantar, mas a gente não pode cantar, é, né, que a é, felicidade é, foi-se embora, e a e a saudade no saudade no meu meu peito, peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, onde a felicidade vigora, não é isso, Toninho? onde eu sei que a falsidade não A vigora. falsidade ainda vigora, E aí exatamente. fala assim, ó, a minha casa fica lá de trás do mundo. Isso. Eu vou em um segundo quando começou a cantar. Pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Vamos pensar um pouquinho nisso, Nandoli. Quando a gente começa a pensar só nos nossos desafios, nos nossos problemas, né? A gente fica muito focado nisso. E, de novo, a gente esquece de tanta coisa boa que a gente tem na vida. Quando a gente põe o foco só nas dificuldades, só nas tristezas, a gente vai para esse campo da tristeza, da agonia, né, de todo esse processo. Agora, ver as coisas boas da vida é muito importante. Não que a gente deva mascarar, enfiar a tristeza embaixo do tapete, né? Lembra naquele filme Divertidamente? Lá fala sobre as emoções que são importantes a gente assumir, né? A tristeza, a felicidade, a alegria, né? Até o nojinho, tinha lá o nojinho, né? Quem não assistiu, assista o desenho chamado Divertidamente, que é muito legal. Vamos olhar para a tristeza, mas não vamos nos fixar nela. Não vamos deixar a tristeza tomar conta do nosso coração, da nossa vida, né? Quem pensa, quem tem esse sentimento, acaba achando que a vida não tem motivo para felicidade. E eu lembrei de uma frase, vou repetir até algumas vezes durante o programa, não para a gente marcar bem. É uma frase do irmão José. O irmão José é aquele espírito que escreve através do Bacelli, tem uma frase dele muito legal que fala assim, ó, a infelicidade absoluta, daqui a pouco eu coloco o resto, porque você vai ficar cismado, né? Na verdade, eu vou falar de uma vez. Vai. A infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Ó, a infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Que coisa linda, né? Não dá para a gente refletir, né? Existe muito mais do que a gente possa imaginar, né? Tem tantas coisas que acontecem com a gente muitas vezes que a gente são coisas inesperadas e que nos traz uma grande felicidade. Essas coisas que a gente até estava falando outro dia de sincronicidade e que acontecem e a gente fica pensando, né? Como que a vida trouxe, né? A vida trouxe isso para mim, né? Por quê? Então, eh, vivendo num planeta de provas e expiações, onde a gente sabe que a felicidade plena não existe, então a gente pode fazer uma coisa que o Toninho trouxe uma vez, que eu achei muito emocionante, até eu queria que o Toninho falasse sobre isso, é, a colcha de retalhos, porque a gente tem momentos de felicidade na Terra e a gente pode fazer uma colcha de retalhos e tornar mais plena essa felicidade, né, Toninho? Pois é, Nando, é assim mesmo, né? Ó, essa questão da felicidade, como depois vou mostrar até a coxa de retalhos aqui, para quem está assistindo pela TV, né? Essa questão da felicidade tem muito a ver, de novo, como a gente tem repetido aqui, Nando, a gente tem falado muito sobre isso, sobre a gratidão. Quando você não é grato pelas coisas, é como se a felicidade não existisse, né? E essa gratidão, de novo,
Não é aquela gratidão formal que todo mundo coloca de manhã. Ai, obrigado, Senhor, pela vida. Mas é da boca para fora. A gratidão verdadeira é um sentimento que, quando você sente verdade, você sente até vontade de chorar. Porque essa gratidão gera dopamina. A dopamina gera prazer. O prazer gera alegria, vontade de viver, vontade de enfrentar os desafios com o quê? Com entendimento que a doutrina espírita nos dá de uma maneira muito importante, né? Que é essa questão da causa, lei de causa e efeito, entendimento, com fé, com coragem, né? Com discernimento e sempre com gratidão. Tudo que acontece em minha vida tem um motivo. E o motivo é participar do meu processo evolutivo. Assim diz o Paulo de Tarso, tudo conspira para o bem. E quando o Nando falou da coxa de retalhos, eu uma vez pensei assim, que Deus, Nando, foi interessante, né? Que Deus é uma coxa de retalhos. Por quê? A coxa de retalhos tem muitas cores. Tem tecidos mais ásperos, tecidos mais finos. E às vezes eu gosto mais de algumas cores, eu gosto dos tecidos mais delicados, mas tem os ásperos também, né? E se eu fizer um buraco nessa colcha de retalhos, tirar as cores que eu não gosto muito e tirar aqueles mais ásperos, ela perde a função. Ou seja, a vida é feita do quê? De coisas mais coloridas, coisas mais ásperas. Por quê? Porque isso tudo é importante para a gente. E só para lembrar, né, Nando, quando eu tive essa ideia, eu tenho um alfaiate aqui perto de casa, o Zé Alfaiate. Eu falei assim, vou pedir para o Zé fazer uma colcha de retalhos para mim. Bem assim variada, com cores, tecidos ásperos, mais finos, né? Mas o interessante é o seguinte, que eu tinha uma pessoa, uma aluna minha, né? Na semana seguinte eu fui dar aula para ela. Cheguei lá, ela estava com um pacote e falou assim, Toninho, isso aqui é um presente para você. Eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, ó, a minha vizinha é costureira. E eu sempre falo de você para ela, que você me ajuda nas aulas, que você faz palestras, eu não sei o quê, né? E ela fez uma colcha de retalhos para você. Mas eu nunca, nem, não tinha falado isso para ninguém, Nando. Ou seja, acho que é Deus falando, é isso mesmo, meu filho, né? É isso mesmo. Eu sou uma coxa de retalhos. Tem coisas que você vai saborear com mais prazer, tem coisas que são amargas, mas são remédios. Às vezes os remédios são amargos, mas quando a gente fica sentindo muito o amargor dele, ele perde o sentido. O negócio é ver a doçura que tem, né, no trabalho que esse remédio vai fazer em mim, né, nesses desafios que nós temos, né? Daqui a pouco eu mostro a coxa de retalhos que está aqui atrás, tá bom? E é isso, Andor, a felicidade Né? é ter gratidão por tudo, né? E tirar o proveito, né, em tudo. É isso aí, né? É importante você falar da gratidão também, né, Toninho? Porque a gratidão, quando a gente agradece por tudo, aquilo que a gente acredita que poderia trazer felicidade, né? Porque a gente vê as pessoas, né, adquirindo bens materiais, aí, tem aquela coisa bonita, tem aquela joia, aquele carro zero, aquela casa maravilhosa, né? E aí a gente quer se basear ou quer comparar, né? Então, mas a gente veio para o planeta em várias faixas de vida, níveis de vida que a gente precisa estar vivendo. E assim, às vezes eu olho para essas coisas assim, falando, eu jamais eu vou ter isso, e nem preciso disso, né, para viver e para ser feliz. Então, se a gente agradecer o quinhãozinho que a gente tem, se a gente agradecer o alimento que a gente tem, a roupa que nos veste, tudo que a gente recebe que vem da natureza e da misericórdia e bondade de Deus, a gente consegue ser feliz, porque a gente, olha, tem pessoas, a gente vê por aí, né, Toninha, que vivem com tão pouco, e aí ela fala, nossa, mas como essa pessoa consegue ser feliz? Sorrindo o tempo todo, com coragem, suportando, né, ganha aquele salarinho pequeno, e aí consegue ser feliz muito mais do que pessoas abastadas aí, cheias de recursos, cheias daquele ter, né? A gente sempre está no ter e se esquece do ser, de ser, né? E a gente precisa ser feliz, não precisa ter para ser feliz. Então, Nando, isso que você falou é tão legal, né? Porque sabe aquela história da grama do vizinho, do quintal do vizinho ser sempre mais bonita? A grama do vizinho é muito mais bonita que a minha. Só que você vai ver, a grama do vizinho é artificial, não é verdadeira.
Às vezes a felicidade do vizinho é artificial, não é verdadeira. E essa questão de ter, ser, né, Nando, hoje em dia tem uma outra coisa, né? É muito importante. Há muito tempo atrás a gente tinha essa ideia que para você ser feliz, você tinha que ter coisas, né? Posses, poder, prazer, prestígio, essas coisas todas, né? Com o tempo, com o advento da filosofia, né, a gente começou a perceber que é importante ser. Mas hoje em dia, Nando, tem uma questão que é o parecer. Existe uma coisa midiática onde as pessoas parecem ser felizes, né? E essa proposta midiática vai de encontro ao que você está falando, Nando. Como se você precisasse daquele carro, daquela lancha, daquela pessoa, né? Eu lembro lembra daquelas propagandas de cigarro antigamente? Que aparecia os caras numa lancha, né? Com aquelas mulheres bonitas, né? O cara andando a cavalo, o cavalo do cara era um cavalo nota 10 andando naqueles lugares bonitos, aí fazia propaganda do cigarro. E como se você precisasse do cigarro, daquilo tudo para ser feliz. Olha só, quando a gente tem gratidão, Nando, como você bem falou, pelas coisas que são mínimas, quando você está presente, por exemplo, estar presente no tomar um café, estar presente no abraçar, estar presente quando você põe o pé no chão, numa grama, numa areia, quando você está presente em sentir uma brisa. Nossa, essas coisas têm um valor se você estiver presente. Agora, se você deixar essas coisas passarem como se elas não existissem, você vai estar querendo sempre outra coisa. Você está na praia, com o pé no chão, tomando uma água de coco bem gostosa. Aí passa um cara com uma lancha, eu queria estar lá. Ah, tudo bem, se você tem condição, eu não sou contra isso, não. Doutrina espírita não é contra você ter. Mas se você não é feliz com essas coisinhas pequenas, quando você estiver na lancha, você vai olhar para a praia e falar assim: nossa, aquele cara está tão bem lá na praia, lá, com o pé na areia. Eu estou aqui com esse carro, com essa lancha, não sei onde parar isso aqui, a gasolina está cara, sei lá. Você vai sempre ter alguma coisa diferente, né, Antônio? Então, de novo, a gratidão. E tomar cuidado com essa questão midiática, né? Sabe, lembra aquela família perfeita? Você fala assim, eu queria uma família perfeita que nem a família Margarina, né? Aquele, lembra que era Família Coração, que era de uma marca, né? Uma marca de margarina, né? Eu queria uma família perfeita. Isso, do jeito que você imagina, não existe. A família perfeita é a sua. É a melhor família que você tem. É com ela que você vai crescer, né? Eu sei que a gente não pode falar com hipocrisia, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa simples. Mas se você trabalhar terapeuticamente, entender os motivos por que você está nessa família, você vai ser muito mais feliz e vai aprender muito com isso, com certeza. Sair fortalecido dessa encarnação, né? Isso mesmo, Toninho. Felicidade depende de nós, né, das nossas atitudes. E se a gente ficar depositando ela na mão dos outros e esperando que os outros façam por nós não vamos alcançá-la, né? Só vamos alcançá-la com o nosso próprio esforço, com a nossa própria dedicação, todas essas coisas que fazem e que constroem. Então, tem pessoa lá, a minha felicidade é construir a minha casinha. Então, vai lá tijolinho por tijolinho, e aí, quando consegue, cobre a casa, arruma a casinha, nossa, tá feliz, né? É tudo que a pessoa queria. Agora, a gente hoje quer sempre ter e quer mais, né? Quer parecer, como você falou também, mais, né? No caso de a gente estar ostentando, né? A ostentação, muitas vezes, ela daquilo que as pessoas têm aquela felicidade, o que não se pode chamar de felicidade, mas aquele prazer imediato, né? Então, para mim ser feliz, eu tenho que estar sorrindo lá no Instagram, eu tenho que estar numa festa, eu tenho que estar com as melhores pessoas, e tudo isso não é a base da felicidade. A felicidade ela tem uma base, ela tem uma estrutura, ela tem um alicerce muito mais rígido, muito mais forte, muito mais resistente, porque a pessoa que se torna feliz, ela consegue atravessar de sabores, dores e continuar com a felicidade no coração, né, Toninho? Com certeza, Nando. E deixando bem claro que a gente não é contra o dinheiro. Olha, se você tem condição de ir num restaurante bem bacana, gostoso, onde você é bem entendido, vá. Pelo amor de Deus, vá mesmo, se você tem essa condição, né? Agora, se você não tem isso e fica sempre pensando nisso como se fosse o seu objetivo de felicidade,
Essa que é a questão, né, Nando? Por exemplo, eu vou falar assim, eu gostaria, por exemplo, de ser bonito que nem o Nando. Eu não sou bonito que nem o Nando. Então eu tenho que fazer o quê? Me contentar com a minha beleza relativa. Aliás, falando de beleza relativa, dizem assim, aquela questão, né, Nando, que a felicidade não é dessa terra, mas nós temos, do planeta, né, dessa vida, mas nós temos uma felicidade relativa que é muito importante, e essa felicidade relativa depende do quê? Da gente ver as coisas boas que a gente tem, com gratidão. Lembrando de novo da frase do irmão José, infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Agora, tem coisas que a gente pode ter e a gente não vai atrás também, né, Nando? Por exemplo, a minha saúde. Eu estou doente, puxa. O que que é possível fazer? Fazer uma atividade física, melhorar os meus sentimentos e emoções, que desagregam o meu sistema físico, né, que me dá dor de cabeça, que me dá gastrite, que dá uma certa coisa. Então, olha, essa felicidade relativa está ao nosso alcance. Por que que a gente adoece tanto? Devido aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Tem questões que são de vida passada? Tem. A gente tem que, às vezes, aprender com desafios que vão aparecer nessa vida, né? Mas quando você tem uma possibilidade de melhorar, né? E não faz isso, eu tenho uma amiga aí que ela estava em depressão, né? Eu falei assim, puxa, vai caminhar no parque, gosta de dançar, vai dançar. É, aí você encontra com ela, como é que tá? Ah, não estou bem. Você foi caminhar no parque? Não. Você foi dançar? Não. Você pode falar o quê, Nando? Ó, o Evangelho é cheio de ideias maravilhosas, né? Jesus deixou esse Evangelho, que são as boas novas, como um roteiro de alegria para você superar dificuldades. Se você não vê no Evangelho um bálsamo para ver coisas boas na sua vida, não adianta nada, meu irmão, né? Olha, o Evangelho está lá para a gente estudar e colocar em prática, né? O Chico Xavier falava assim, quando a gente abre o Evangelho, na visão mediúnica dele, ele via luz, né? Ele falava que tinha livros, Nando, que a gente abre e você vê trevas, porque te levam para as trevas. Então, quando você abre o Evangelho, alguns livros espíritas, né, a obra do Kardec, né, basicamente, também, você abre e você vê luz, aproveitar isso. Olha, conhecimento da doutrina espírita, graças a Deus, gratidão ao Kardec, gratidão ao Chico, a toda essa obra que veio aí, né? Gratidão. É conhecer isso e colocar em prática. Isso traz muita alegria. Eu lembro, Nando, todas as obras do Chico que eu li, no final eu chorava. Eu chorava de emoção e gratidão, porque eu falei assim, meu Deus, quanta coisa eu posso colocar em prática. Eu chorava de emoção e gratidão. Essa gratidão verdadeira. Ou seja, eu leio, conheço, mas não coloco em prática. Então, não adianta, né, Nando? Fica meio complicado. A modificação, o caminho da felicidade, como você bem falou, está a partir de nós também, né? Se a gente não plantar grão por grão, como é que nós vamos ter a plantação, né? Então, a felicidade também é assim. Ela não se obtém com um jogo na Mega Sena que você vai lá, coloca os seis dezenas lá e ganha. Quantas pessoas ganham? Então, a gente precisa plantar, a gente precisa semear, a gente precisa ir trabalhando, né? Quando eu usei o exemplo da casinha do tijolinho por tijolinho, que nem fala o Alessandro Marques, é passinho por passinho. O nosso querido Alessandro, que faz o Portal da Manhã de quarta-feira, Cavaléria, psicólogos, ele fala, vamos lá, passinho por passinho. E é assim que a gente vai trilhar o caminho. É passo por passo, não é? A gente não vai dar saltos, né? Os saltos não é para nossa espécie. Nossa espécie é passo a passo. Tem a tecnologia que nos leva tão longe que a gente até se perde. Então, a gente precisa também pontuar e saber que esse uso das redes sociais, o uso da tecnologia que hoje nós temos em mãos, é para ela colocar, para facilitar a vida do presente. Mas aí o que acontece? A gente fica colocando a coisa muito lá à frente, aí por isso que surge a ansiedade de querer resolver as coisas. Hoje o mundo está assim, né? As empresas estão assim, elas querem o imediatismo.
porque eles contabilizam o tempo e o tempo eles convertem em dinheiro, e se você não correr que nem um maluco, você não vai converter, não vai trazer esse lucro que muitas vezes exacerbado que se tem, né, no planeta. Então a gente destrói a natureza por isso, a gente destrói, além de destruir toda a natureza humana também, porque quantas pessoas não estão, Toninho, enfermas mentalmente, num estresse danado, numa ansiedade terrível. E aí começa, né, vir outras enfermidades, outras doenças mentais, né, que estão no complexo do sistema mental nosso aqui, tantas doenças, né, que a gente... Por quê? Porque a pessoa quer aquela meta, e aquela meta vai ser a felicidade dela. E sabe quando a pessoa chega, Toninho, naquilo que ela quer e queria, aí ela chega assim, ué, era isso? E daqui a pouco, é que nem criança. Mãe, pai, eu quero aquele brinquedo, quero aquele brinquedo. Compra o brinquedo, ele brinca 5 minutos e joga fora o brinquedo. Então, muitas vezes é assim, né, Toninho? Eu lembro do meu filho, né, do Pedro, né, quando ele ganhava, ele queria um caminhãozinho de bombeiro, aquele que o bombeiro subia sozinho a escadinha, né? Aí ele ganhou o caminhão de bombeiro de uma tia dele, acho, sei lá de quem foi. Aí ele brincou um pouquinho com o caminhão de bombeiro. Aí sabe o que ele fez? Ele foi brincar com a caixa do caminhãozinho. A caixa que veio. Porque ele fez da caixa uma garagem. Imaginava um garagem. Então via todos os carrinhos dentro daquela garagem, né? Quando você falou de salto, Nando, eu lembrei, assim, a primeira vez que eu fui para Porto Seguro, eu fui de avião, né? Há muitos anos atrás. Depois fiz uma viagem de carro. Cara, quando você dá às vezes o salto, é bem legal, tudo bem. Mas eu dei o salto. Agora, quando você vai de carro, você vai observando tantas coisas. Eu saí daqui de Itanhaém, se não me engano, fui subindo, passei pelo Rio de Janeiro, né? Com a rodovia Dutra, depois a BR2, BR-116, eu não lembro agora. Agora, você vai passando, né? Passar lá por Espírito Santo, né? Vai passando, você vai vendo uma cidade que você já ouviu falar, né? Mas o trajeto é reto, né? As paisagens são muito interessantes. Aí você passa num lugar lá que eu fiquei pensando assim, poxa, onde será que é o Monte Pascoal, né? Porque eu fui para Porto Seguro, né? Foi lá que foi descoberto o Brasil, a região lá, né? Bahia Cabralha, tal, né? Eu falei assim, onde que será que é o Porto Seguro? Eu vi um monte de longe, assim, falei assim, acho que lá é o Monte Pascoal. Mas quando você vai de avião, você não vê nada disso. Aí descobri que aquele monte lá não era o Monte Pascoal. O Monte Pascoal, ele era menorzinho. Na volta eu passei é um parque nacional, né, do Monte Pascoal, né, conhecer. Então você vê as coisas, né, coisas muito mais interessantes. Quando você vai passo a passo, o que você falou, passo a passo. Se você dá grandes saltos, Nando, às vezes você não aproveita as coisas, né? Eu acho que esse passo a passo faz com que a gente valorize cada passo nosso, né? E veja essa evolução gradativa na boa, né? É um processo que nós estamos aqui, né, Nando? Não vamos mudar do dia para a noite e também não vamos cobrar que ninguém mude, né? A gente também não muda, né, Nando? Mas a felicidade está nisso também, em aceitar as pessoas como elas estão. Eu acho que é um passo muito interessante, porque quando a gente não aceita as pessoas como elas estão, ou a gente mesmo, a gente se cansa muito. Isso traz uma infelicidade muito grande. Entender que cada um está no seu momento, que inclusive eu também estou, isso me traz o quê? Isso me traz, através da humildade, uma alegria, né? E entender, o Nando, por exemplo, o Nando é corintiano, fazer o quê? Não tem jeito, né, Nando? A gente entende, tudo bem, vou ver o que ele tem de bom, entendeu? É isso, Nando. É. Mas você vê, eu sou corintiano e sou feliz, mesmo com o Corinthians perdendo muitas vezes. Mas olha, falando sério, então, a gente vai dar uma pausa agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. Fique aí, ó, na guarda que o Toninho vai cantar no segundo tempo aí. Ele falou de futebol, né? Depois da prece. Então, fique atento aí. A gente pede para reservar aquela água aí do lado, porque quando você estiver ouvindo, você estiver assistindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar, vão levar recursos aí nessa água, tá bom? Então vamos lá para mais um momento de prece, de oração e vibrações aqui, né, no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus,
pedindo que nos apoie, nos dê força, que nos dê clarividência de alma, de mente, de coração, de emoção, de espiritualidade em nossas vidas, para que a gente possa alcançar a felicidade tão desejada no nosso planeta. E a felicidade não é possível para cada um se não estiver neste amplo planeta em que vivemos, outros seres também felizes. Como que a gente pode ser feliz se não ver ou não ter aqueles outros irmãos nossos felizes? Por isso que devemos desejar felicidade a esses nossos irmãos, como aquela que também já alcançamos e já desfrutamos. Que nós possamos compartilhar, dividir, para que esses nossos irmãos possam ter, nem que seja um pouco desta felicidade que todos nós almejamos. Pedimos então ao nosso Mestre Jesus, querido Jesus, aproveitar então esses instantes de prece, de oração e de vibrações, vibrar por aqueles irmãos que mais precisam, sejam aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas vias públicas, sujeitos a intempéries, tudo que acontece, principalmente nas grandes cidades. Esses irmãos que acabam morando, estando nessa condição de irmãos na rua. Pedimos às mãezinhas que buscam pão de cada dia para os seus filhos, aos pais que vão buscar também o pão trabalhando, aqueles que estão em remotas cidades, esquecidos, sozinhos, muitas vezes famintos, aos nossos irmãos refugiados, que saem de seus lares, de seus lugares, da sua cidade, seu país, indo para outros lugares desconhecidos, com outra cultura, com outra língua. Ajuda esses nossos irmãos, Jesus, para que nós possamos equilibrar este planeta e ele se tornar um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração a caminho do equilíbrio, da harmonia e da felicidade plena. Jesus, abençoe-nos a todos agora, não tão somente nessa hora, Mestre, mas por todos sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente volta aqui para dar um recadinho rapidinho sobre o Clube Amigos da Boa Nova. É uma maneira de você também tornar outras pessoas felizes ao receberem essa programação como a de hoje. Então ligue no 0800 12 018 38, o telefone para todo o Brasil, e também o fixo em São Paulo e região 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio internacional de comunicação, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo telefone foi escolhido para o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos de banco para banco. Então você vai lá e disca 11 97261 0272. Esse é o Pix aí para a FEAL, para a Fundação Espírita André Luiz. Muito bem, Toninho. Aí eu falei do Pix aqui, eu lembrei que eu parei no Farol esses dias, e aí tinha uma pessoa vendendo, arrecadando, estava até com uma plaquinha, né? Vendendo doces. Mas a gente quase que não tem dinheiro hoje, é tudo cartão, tudo. Aí ele falou assim: não, pode levar o doce aí, e depois você passa um Pix para mim. E aí eu levei os doces. Levei, distribuí lá o pessoal do trabalho, o docinho, e depois, mais tarde, falei, desfrutei do doce, agora vamos passar o Pix, né? Tá vendo, Toninho? Que bom, né, Nando? E você ficou feliz por isso? O rapaz ficou feliz? Você fez a felicidade do pessoal dele, levando um pouquinho de doce para a turma lá, né, Nando? Com certeza, né? Essa felicidade é relativa, são pequenas coisas que são tão boas, né, Nando? É por aí mesmo. Uma delas é aquela que quando a pessoa sai para ir visitar um hospital, um asilo, fazer um trabalho social, eu falo sempre, né, eu ia até o hospital lá para visitar as nossas irmãzinhas, lá, os nossos irmãozinhos, falava, vou lá visitá-los. E quem saía visitado era eu.
né? Então eu saía muito feliz desses momentos, né? Faziam muito bem essas visitas, né? Também é uma porçãozinha de felicidade, né, Toninho? Então, Nando, psicologicamente existem agora provas, através de estudos, que a gente fica mais feliz em dar alguma coisa do que receber, né? Eu dou uma camisa para alguém, por exemplo, e a semana que vem a pessoa está usando a camisa, aquilo me dá uma alegria tão grande, né? Às vezes é melhor que você ganhar um presente, né? Eu fico pensando que não é à toa que a caridade é tão importante para quem recebe, mas é muito importante para quem dá, né? Quem dá uma flor já tem a mão perfumada, né, Nando? Né? Vamos cantar uma música, Nando? Vamos lá, Toninho. Sucessos de Toninho Ciardulo. Vamos lá, Toninho. Qual que é a música? Esperança. Oh, esperança está dentro da felicidade. Opa, vamos lá. Então, essa esperança com gratidão, né, Nando? Com trabalho. Esperança em dias melhores, com o sol aquecendo por vir, o trabalho suave em fazer, o amor da criança a sorrir, esperança no irmão decaído, levantando com forças para agir, escolhendo o caminho da vida, que eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, o evangelho que é fonte de luz, as estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Esperança com fé e coragem, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida e com Cristo formar aliança, todos filhos do Pai abraçados, a Deus que é paz e esperança, esperança no pão que alimenta, o chão que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus, esperança no pão que alimenta, chão que é fonte de a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Aê, beleza. Muito bem, Toninho, trazendo aí essa música. Fala um pouco da música para nós, Toninho. Você sempre traz uma interpretação. Então, a música fala assim: esperança em dias melhores. Essa esperança, com certeza, tem aquela questão do verbo esperançar, que é ir atrás, né? Com o sol aquecendo por vir. Ó, o sol vai aquecer o dia de amanhã. Quando eu fiz essa música, esse sol, eu escrevi esse sol com letra maiúscula. Esse sol é o sol de Deus. Quem confia em Deus, confia que vai ter dias melhores, mas trabalha por isso, porque Jesus falou a cada um segundo suas obras. Então eu vou atrás dessa felicidade. No trabalho, o suor benfazejo. No amor da criança sorrir. Quando você olha para uma criança e você vê ela sorrindo, né? Você sente ali a esperança, né? Esperança no irmão decaído, aquele que ainda comete falhas como nós. Eu também cometo minhas falhas, tenho meus deslizes, né? Mas eu tenho esperança nesse irmão decaído, levantando com forças para agir, escolhendo o caminho da vida maior, que é eterna por sempre há de vir. Então, evangelho, ó, esperança no pão que alimenta, ó, ter prazer nessas pequenas coisas, no evangelho que é fonte de luz. Essa luz é uma luz com maiúscula também, na vitória do amor nas estradas,
projetadas pelo Mestre Jesus. Nós não estamos abandonados, todos nós estamos amparados. Que a gente possa se amparar, sentir a alegria, o prazer, a gratidão pela vida, né? Pelas coisas, mesmo que a gente ache que são pequenas, mas que são grandes coisas na nossa vida. Enxergar é um ato, é um dom de Deus que é maravilhoso, né? Eu lembro quando eu fiz a cirurgia de catarata, Nando, que eu estava enxergando praticamente 40% com um olho e 50% com o outro, e eu abri a janela, eu olhei para o céu e chorei de emoção. Eu não lembrava que o céu era azul daquele jeito, né? Eu liguei para a minha médica e falei assim, obrigado, Michele. Michele que fez a cirurgia. Obrigado, Michele. Olha, gratidão. Eu estou vendo o céu azul como não fazia tempo que eu não via. Essa gratidão, né, de saber que tem tantas coisas boas para a gente focar na vida, né? Trabalhar com os desafios, mas pensar nas coisas boas, que são muitas, com certeza. Então, por exemplo, né, a natureza toda que emoldura a nossa vida aqui no planeta Terra é perfeita. Então, quem criou essa natureza toda? Quem deixou essa natureza para nós? Quem, pelo menos, falou assim: olha, vocês vão ter uma vida difícil, mas pelo menos olha para a natureza, olha para as belezas que existem à sua volta, guarda isso, né, na sua mente, no seu coração, protege essa natureza, cuida dela, né, porque ela é a moldura da sua, ela que é o cenário para você viver, né? Então a gente tem que construir outros cenários junto a essa natureza sem que a gente destrua ela, né? Tenta se conectar com ela, né? Que nem essas arquiteturas ecológicas, né? Que se faz ali uma construção e ela está integrada com a natureza. Então a gente precisa se integrar com isso, porque a felicidade que a gente não tem é aquela felicidade da qual a gente fugiu dela, né? Nando, e a natureza, ela está em transformação constantemente, né? Os animais, as plantas, o sol, tem lua, né? Está sempre em constante, né? Muitas vezes nós cristalizamos a vida numa fotografia, naquele fato ruim que nos aconteceu. Lembrando que a vida é um filme e deve continuar correndo, né? Esse filme não pode parar. A natureza é assim, não tem só sol, não tem só lua, não tem só chuva, não tem só verão, não tem só inverno, tem primavera, tem outono, tem flores, tem de tudo, né? A vida é modificação, é transformação, é movimento. Movimentar a nossa vida traz alegria e felicidade. Não vamos cristalizar naquela foto, naquele evento ruim que traz a infelicidade e esse sentimento de tristeza que às vezes se mantém em nosso coração, né? Vamos olhar para as coisas boas, né, Nando? A vida é um filme. Aliás, um dia nós vamos falar sobre qual a trilha sonora do seu filme da sua vida. Vamos encerrar, Nando? Fala tchau aí que eu vou encerrar com uma música aqui. Então, eu queria despedir de você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí por estar conosco na companhia. A gente espera você no próximo programa Alvorada. Então, encerrando com o nosso querido Toninho Ciardolo. Tchau, Toninho. Vamos lá, então. Tchau, Nando. Tchau a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muita alegria. Pam, pararara, pam, pararara, pam, Pam, pam. pam. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.